a sua glicemia está muito bem, parabéns. Mas onde é que foi parar? Foi parar dentro da célula. Então, o segredo não é você limpar o sangue. O segredo é você não acumular açúcar dentro da célula. Então, se eu tenho diabetes, não é um remédio que vai me curar. Não existe remédio que cure diabetes. Doutor Lair, por que o senhor afirma que simplesmente tratar os níveis elevados de glicose, né, que o pessoal entende aí como diabetes, a diabetes está alta, a glicose está alta no sangue, é como enxugar gelo? Mais uma outra metáfora aí. Mais uma outra metáfora. Então, olha só, eu estou conversando, mesmo que você seja leigo, tá? Você que está aí me assistindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, claro que ela é retórica, você não dá para me responder, mas me acompanhe, por favor. O que você acha que é mais nobre? O que está dentro do sangue ou o que está dentro da célula? Para que existe o sangue? O sangue existe para alimentar as células e trazer o lixo de volta. O sangue leva nutrientes, leva vitaminas, minerais, aminoácidos, oxigênio e traz as porcarias, porque a célula também faz cocô e xixi, só que é diferente. Mas ela também tem o seu lixo, e esse lixo tem que ser retirado. Então, o sistema circulatório, ele faz um trabalho de levar e trazer, levar nutrientes e trazer sujeira. Por exemplo, ele traz o gás carbônico de volta, que é eliminado, e leva o oxigênio. Então, o trabalho do aparelho circulatório, do sistema circulatório, você pode chamar dos dois jeitos, é abastecer a coisa importante, que é a célula. Porque a célula tem a sua membrana, a célula tem as suas organelas, lá está a mitocôndria, lá está os ribossomos, lá está a mais importante molécula do corpo humano, que se chama DNA, está lá protegida. Então, será que eu lhe convenci que o interior da célula é mais nobre do que o sangue, que está apenas fazendo um transporte para levar e trazer e abastecer a célula, que é a rainha da história? Bom, eu espero que eu tenha convencido você disso. Agora eu lhe pergunto, se eu tenho açúcar demais no sangue e eu injeto insulina nesse paciente e ele pega esse açúcar que está no sangue, que está prejudicando, e empurro para dentro da célula, você sabe aquele lixo que você joga para debaixo do tapete? Você acha que você jogar o lixo para debaixo do tapete vai resolver o problema? Claro que não. O cheiro vai continuar o mesmo. Você pode até esconder o lixo debaixo do tapete, mas você não fez higiene na sua casa. Então, se eu pego o açúcar, que é veneno, principalmente em excesso, e empurro ele para dentro da célula, que é o tecido, que é a região nobre, você acha que eu estou fazendo algum favor para a célula? Não. Eu estou limpando o sangue. Aí eu posso tirar o exame e falar assim, a sua glicemia está muito bem, parabéns. Mas onde é que foi parar? Foi parar dentro da célula. Então, o segredo não é você limpar o sangue. O segredo é você não acumular açúcar dentro da célula. E para você não acumular açúcar dentro da célula, você não pode comer açúcar, nem carboidrato, porque todo carboidrato, você perguntar para um carboidrato o que é que você quer fazer quando crescer, ele vai dizer, eu quero açúcar, quero ser açúcar. Todo carboidrato, o sonho dele é virar glicose. Então, se eu como uma farinha, se eu como uma massa, eventualmente isso vai virar açúcar. Então, se eu tenho diabetes, não é um remédio que vai me curar. Não existe remédio que cure diabetes. É uma nutrição adequada, onde eu tiro o máximo que eu posso de carboidrato. Faz sentido o que eu estou falando, Fernando? Faz, perfeitamente. Muito claro, inclusive. Você está assistindo aqui uma live do Fernando Betete, junto com o professor Dr. Lair Ribeiro. Nós estamos falando sobre a ciência da saúde, nutrição adequada como remédio coadjuvante para qualquer doença, tá? Essa é a primeira parte. Doutor Lair, já que falamos um pouco de diabetes, açúcar no sangue, eu queria saber a sua opinião sobre adoçantes artificiais. Na maioria, é pior do que açúcar. Se eu pudesse fazer uma resposta curta e grossa. Na maioria. Vamos pegar dos dois mais famosos, tá bom? Que é o aspartame e a sucralose. São os dois que mais vendem no mundo. Eu diria que os dois juntos é capaz de fazer 85%, 90% do mercado. Tem mais de 6 mil produtos adoçados com aspartame,
nas prateleiras dos supermercados, para você ter uma ideia. O aspartame, ele é constituído de 3 coisas. Um éster-metil, 10%, um aspartato, 40%, e uma fenilalanina, 50%. O éster-metil, se você esquentar ele no forno ou na frigideira, ele vai virar metanal. Metanal, você conhece, é o formaldeído, que é 45%, que recebe o nome de formol. Você pega um cadáver, não quer que ele estraga, você põe ele no formol. Ele é veneno, tá? Então, o que é um conservante, mas veneno. Então, 10% daquele aspartame que você colocou no seu café vai virar, eventualmente, quando passa pelo fígado, vai virar metanal, que vai virar formol. Tá? Isso é o primeiro. O segundo, que é 40%, é o aspartato, que é um aminoácido que é neurotóxico. Se você tem um excesso de aspartato no cérebro, o aspartato é uma citotoxina. Ele estimula o cérebro, ele faz você ficar mais nervoso, faz você ficar inquieto. E os outros 50% é fenilalanina, que é um aminoácido que tem que ser transformado em tirosina, a não ser que você tenha um polimorfismo genético chamado fenilcetonúria, que é identificado com o teste do pezinho, na maternidade que tem teste do pezinho, não é toda maternidade brasileira que tem um teste do pezinho. Então, eu posso estar dando aspartame para um indivíduo que tem a fenilcetonúria. Essa pessoa não pode ingerir fenilalanina, porque ela não vai ser capaz de transformar a fenilalanina em tirosina. Vai acumular fenilalanina e isso vai lhe fazer lesão cerebral e vai cair a inteligência dessa pessoa. Então, para que eu estou correndo esses riscos todos? Só para fazer o meu café ficar um pouquinho mais doce? Esse é o aspartame, que foi, durante muitos anos, o mais vendido. Tem vários nomes aí, eu não vou entrar em nomes comerciais. O outro que eu vou discutir com você é a sucralose, que é uma combinação de galactose com frutose, que não existe na natureza. Então, eles não poderiam ter feito um adoçante artificial sem fazer um estudo a longo prazo, porque isso aí é um remédio. Se isso não existe na natureza, não pode ser dado sem estudo. E não existe nenhum estudo a longo prazo. Eles dizem assim, mas ele absorve quase nada. Mas ele ainda tem 3 átomos de cloro, que também é tóxico. Então, é outro problema. Então, tem pessoas que têm enxaqueca, cefaleias intensas, distúrbios oculares, e etc., e estão indo no médico e não sabem que é por causa do adoçante artificial. Então, eu recomendo você parar o seu adoçante artificial, seja lá qual for, por 15 dias. Vou ver o que acontece. Se aquela dor de cabeça sua sumir, é por causa daí. Então, no frigir dos ovos, eu diria para você que açúcar faz menos mal do que adoçante artificial. E muitos adoçantes artificiais engordam. Não tem caloria. Não quer dizer nada, não tem caloria. Ele estimula a sua vontade de atacar a geladeira à noite. Depois que eu comecei a usar, eu só ataco a geladeira à noite. É porque ele mexe no cérebro e você fica com a vontade de comer carboidrato. Entendeu?